Êxodo 7, 12. Nós vamos ler do versículo 7 e depois vamos voltar um pouquinho para a gente passear nesse texto. Pois cada um deles jogou o seu bordão e deles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Aleluia, glória a Deus. Em algumas versões aí está diferente. Alguém com versão diferente? Todos iguais? Mara? Lançou sua vara. Amém. Dependente das versões aí, o que nós podemos entender disso tudo aí, gente? Que os servos ali de Faraó, os sacerdotes, vão jogar o seu bordão, ou o seu cajado, ou a sua vara, e aquele bordão que estava com Arão, o cajado que estava com Arão, quando ele joga, devora os bordões, os cajados do Faraó, né, dos servos, tá? Outra coisa importante está lá no capítulo 5 de Êxodo, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1, diz: Pois foram Moisés e Arão e disseram ao Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Glória a Deus. Estão prontos para celebrar essa festa no deserto aí? Aleluia. Então, nós trouxemos aqui 2 textos bíblicos para demonstrar, e eu quero demonstrar para vocês nessa manhã de escola dominical, de palavra do Senhor nessa manhã. A gente vai fazer uma análise comparativa entre os deuses do Egito e aquilo que Moisés queria representar para aquele povo que era o Deus de Israel. Então, para quem não sabe, né, ou não se lembra, dentro do Egito nós temos um panteão de deuses, vários e vários deuses, porque o Egito era um estado politeísta. E por ser politeísta, eles tinham vários e vários deuses. Eu pedi para a mídia para colocar aí aqui uma representação desses deuses dessa época, só para você ter uma ideia. E demonstrar contra o que Deus de Israel estava lutando, né? Aqui uma série de deuses que eram chamados também de antropomórficos, tá? Eles tinham parte de animal e parte humana, tá? Então, a forma humana aí e a forma animal. E cada um desses deuses representava uma coisa. E nós vamos ver que Deus de Israel vai queimar tudinho em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E antes também da gente começar a falar, eu queria mostrar a segunda imagem, que é a imagem do Egito pelo que conhecemos, né? E bem aqui no meio, nessa faixa verde, pode apagar um pouquinho de novo, por favor. Você consegue ver a parte desértica, todos conseguem ver? Que está em laranja e amarelo, que é o deserto. E a parte em verde é a parte fértil, a parte de colheita, de agricultura, e a parte que tem mais vegetação. E bem no meio, nós conseguimos ver o quê? Essa linha, alguém sabe? Para ganhar um 10? Não vale. Os professores de história de plantão aí, que tem bastante, não vale. Ganhou 1 ponto para os adolescentes. É o Rio Nilo, pessoal. Aqui nós temos o Baixo Egito e o Alto Egito. Nós vamos ver também essa parte em verde, a área fértil, e tudo isso aqui, né? Essa parte aqui e até aqui em cima, que não está na imagem, era chamado também de crescente fértil. Obrigado, pessoal da mídia. Por quê? Porque a Mesopotâmia era chamado de terra entre rios, Mesopotâmia, e tipo de hipopótamos, que é cavalo dos rios. Mesopotâmia é terra entre rios. Então, as áreas que tinham rios, elas eram muito férteis. Tanto que, quando Heródoto vai escrever,
eu confirmar se foi Heródoto. Foi Heródoto. Heródoto vai escrever uma expressão bem conhecida por todos nós, chamada: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que significa dizer isso quando a gente está falando lá do 6º ano, para o 1º ano, dando aula de história? Que o Egito ele vai surgir por causa do Nilo. Então, por exemplo, a gente tem os povos da Mesopotâmia, como o rio Tigre, o rio Eufrates, que vão se surgir na Mesopotâmia por causa dos rios. Tá bom? O rio Tigre, o rio Eufrates, todos eles que estão mais à direita aqui, que não estão na imagem, vão criar os povos da Mesopotâmia. E aqui no Nilo vai criar também uma cultura egípcia que vai surgir, vai crescer, vai conseguir ser uma das grandes potências, e muitos hoje ainda não conseguem explicar as questões arquitetônicas, enfim, e da engenharia do Egito nesse período. Então, só para vocês terem uma ideia, eu quero trazer aqui para a gente contra o que Moisés estava lutando, né? Ele sozinho. Aí vocês vão entender por que sozinho, e daqui a pouco nós vamos entender quem que vai se juntar com ele. Então, trouxe mais ou menos como se fosse uma aula, já que estamos na escola dominical, talvez se eu falasse nesse tema à noite seria de uma outra forma, mas para nós entendermos o Deus de Israel e contra o que Moisés vai estar batalhando. Amém? Fui claro? Glória a Deus, aleluia. O livro de Êxodo vai relatar, quase que falo vai relatar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, começa isso lá atrás, o povo de Israel vai buscar ajuda no Egito, José vai ajudar o povo ali naquela região, vai se estabelecer, só que a Bíblia vai falar que existia um tempo em que o faraó não conhecia mais o Deus de José. E não conhecendo mais o Deus de José, viu que eles se multiplicavam em muita quantidade e falou: se esse povo se revoltar, Leila, Márcia, vai dar um problema danado. Se esse povo se revoltar, eles vão acabar com a gente. Eles são tão numerosos e tão numerosos que daqui a pouco estão nos ultrapassando e já era para a gente. Então, o faraó resolve escravizar o povo de Israel, o povo hebreu, né? Fazendo deles escravos no Egito. E é o texto que a gente conhece, né? Levantando-se contra o Deus de Israel, tornando aqueles homens escravos. Basicamente, 430 anos que esse povo vai se estabelecer no Egito. Então, surge alguém como um libertador. E eu quero colocar nessa manhã que Moisés teve que enfrentar os desafios que foram imensos. Ele era alguém que tinha fugido do Egito por causa do medo. Ele era considerado uma fala difícil e agora ele encara o homem mais poderoso da face da terra. Porque como lá atrás houve um tempo em que houve fome no Egito e os povos foram buscar ajuda, o povo hebreu também vai buscar uma ajuda ali e vai se estabelecer naquela região. E o Egito vai ser um dos povos mais incríveis, mais grandiosos, mais populosos, inclusive, nesse momento dessa região. Tá? Então, contra quem que Moisés está lutando? Contra uma força política, militar, muito mais forte do que a gente imagina, do que simplesmente Moisés chegou lá, ei, galera, beleza? Não foi tão simples assim. Era uma autoridade máxima. Tá? Então, a coragem de Moisés não estava na própria força, mas estava na certeza que Deus ia na frente dele e Deus iria ajudá-lo a conseguir libertar o povo de Deus. Até porque a criação dele não foi uma criação tão simples assim com o povo hebreu. A criação dele foi lá dentro do Egito. Então ele estava lutando contra os desafios internos também. Sabe aquela frase que o pastor Pérez sempre fala aqui? Da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Não é do meu tempo essa novela, eu não lembro o resto. Mas
Eu sou muito jovem, tenho meus 18 anos, não vou... Não entendi. Ficar risado. Mas muitas vezes nós temos que lidar com os nossos desafios internos e ficamos com medo. E começamos a cantar essa música para ir além do impossível. Eu não posso temer, eu creio num Deus que tem poder e me faz avançar. Por quê? Porque a autoridade máxima do Egito era o faraó. Inclusive, o faraó era considerado o próprio Deus encarnado na terra. Moisés, desculpa, gente, eu vi um documentário, e inclusive essa pregação vem de um documentário que eu assisti no Netflix. Moisés foi um cara que ele viveu ali dentro, no palácio, foi educado ali dentro, e de repente ele está confrontando os próprios valores. E esse documentário que eu vi, eu posso colocar lá para vocês também. Moisés fala, o meu Deus me enviou, e o faraó fala, o seu Deus? Você está falando dos nossos deuses. Que Deus que te enviou? Aí o faraó fala, você conhece algum Deus deles aí? Eu não conheço esse Deus, eu conheço aqueles deuses que estavam lá. Agora, o seu Deus, eu não conheço. Queridos, eu quero trazer uma palavra para você nessa manhã de coragem. Que mesmo que olhem para você e falem, você é crente mesmo? Você confia nesse Deus aí? A sua resposta não pode falar, eu sou cristão. Não, eu creio num Deus que pode me levar além do impossível. A palavra tem que ser a palavra que lemos no início. Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí meu povo para que eu celebre uma festa no deserto. Mas o deserto é morte. Mas o deserto está difícil. Mas eu não posso ficar nas mãos de Faraó, só pelo meu conforto, só porque eu posso comer cebola, só porque eu posso comer ali o meu alhozinho, eu tenho que avançar. Mesmo que eu passe por deserto, Deus tem uma terra prometida para você, e o conforto e o lugar que você está, você não pode se conformar, porque você nasceu nele, porque você viveu nele, porque você aprendeu nele. Deus tem te chamado para uma terra que Ele prometeu. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus aí, querido. Moisés cresceu. Moisés estava ali. Era filho da princesa, da realeza. E eu fiz uma pregação lá na salinha, quantos lembram que eu falei sobre o chamado de Moisés e os não que ele dá, né? Deus fala, eu vou contigo. Ele, não, eu acho que eu não vou agora, não. Eu vou na tua frente. Ih, mas é muito difícil. Você vai falar? Não, mas eu tenho língua pesada. Mas sou eu que vou falar? Não, mas são vários nãos. E quem tiver com calma, lê o texto bíblico em casa com calma. Os nãos que Moisés vai falar para Deus. Mas Deus fala, ei, eu vou chamar alguém para te ajudar então, fica tranquilo, e vai Arão com ele contigo, fica calmo, mas vai, eu te enviei, eu estou te colocando para você ir, não é você que está falando, sou eu que vou falar, não é você que vai à frente, sou eu que vou te levantar, então fica calmo, fica tranquilo, não é pela sua força. E quem já entendeu já está dando um glória a Deus, porque nessa manhã, querido, não é pela sua força que você vai enfrentar Faraó e o Egito, não é pela sua força que você vai enfrentar esses deuses cabeçudos que a gente viu aqui, não é pela sua força que você vai enfrentar o deserto que vem pela frente, mas é por Deus e o Deus de Israel, que é um Deus que pode te levar além do impossível. A coragem de Moisés não estava em sua própria força, mas na certeza da presença de Deus. Fala para o seu irmão, você não está sozinho não. Quantos tem desafios aí? Quantos tem desafios aí? Pastor Pérez falou aqui, Moisés deu 5 nãos para Deus. Quantos nãos você deu para Deus? Eu já dei um bocado, viu? Eu já dei um bocado também. Poxa, Deus, vai, faz. Deus, não quero não, velho. Dá muito trabalho. Deus muitas vezes tem falado conosco. Hoje é muito fácil porque a gente conhece o final da história, né? Hoje
a gente conhece o final da história de Moisés. Mas imagina, aquele homem não sabia o que estava por vir. Aquele homem não sabia o que estava à frente. Ele estava vendo o desafio, os deuses, o faraó, o deserto. E hoje, muitas vezes, nós estamos assim, a gente não sabe o futuro. Quantos e quantos desafios você já passou, enfrentou, chegou aqui, e você está glorificando a Deus hoje nesse lugar? Quantos desafios você já passou e hoje, no dia 24 de agosto de 2025, você está louvando a Deus nessa casa aqui, em nome de Jesus? Quantos desafios Deus já te livrou, como o pastor Rodrigo falou, e você nem percebeu, glorificando muitas vezes por algo que você nem percebeu, mas quantos desafios você viveu, chegou até aqui e está glorificando a Deus porque Ele te livrou. Por isso, aquilo que você está passando hoje ou agora, fica tranquilo, Deus é o Deus que vai te levar além. Não desiste, não diz não para Deus, não diz não para Deus, não diz não para o chamado que Deus tem na sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim como Josué ouviu, o quê? Não temos, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu que sou contigo. Moisés foi sustentado pela presença divina. Assim, 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse. Por isso que muitas vezes nós não temos que nos fazer forte diante de Deus. Deus está te olhando lá dentro, e Ele sabe aquilo que você está vivendo. Às vezes a gente tenta se fazer forte diante dos outros, né? Alguém já se fez forte aqui? E aí, tá tudo bem? O que a gente responde? Ô, tá maravilha, tá benção. Como é que é, Joãozinho? Benção. E aí, tá tranquilo, e dentro você tá, se eu pudesse, eu matava um. E dentro a gente tá, o que está acontecendo na minha vida, na minha casa, na minha família? Mas com Deus, a gente tem que rasgar o verbo, gente. Rasgar nossas vestes. Colocar no joelho e falar, Senhor, eu sou fraco. Senhor, sem ti eu não consigo nada. Cadê o Dudu, que ele gosta dessa música, né? Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Nada eu temerei. O que, Duda, essa música fala? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei. Porque vamos além quando o Senhor está conosco. Por isso, o poder de Deus, queridos, só para vocês terem uma ideia, o poder de Deus, Breno, foi revelado nas 10 pragas. Que isso, pastor? E eu trouxe um estudo aqui para a gente. Cada praga do Egito foi um ataque direto aos deuses egípcios. Deus estava mostrando a Moisés e ao faraó e ao povo de Israel e ao mundo quem era o verdadeiro Senhor. Eu trouxe aqui para a gente a primeira praga lá em Êxodo 7:20. As águas que se transformam em sangue. 7:20. Feriu as águas que estavam no rio, à vista dos faraó e seus oficiais, e toda a água do rio. O que eu falei para vocês lá no início? Que o Egito era uma dádiva do Nilo. E ele feriu o quê? O rio que passava no meio do Egito. Hapi era o deus do Nilo. Então, aulinha de história aí. Hapi era o deus do Nilo. Quando o Senhor transformou a água em sangue, ele mostrou para o Egito que o Deus daquele Nilo ali, o Deus daquele lugar,
veio morte sobre ele e o sangue se espalhou. Próximo praga, foram a praga das rãs, 8:6. Requete, a deusa com a cabeça de rã, o símbolo da fertilidade. A deusa com cabeça de rã era o símbolo da fertilidade. E subiram as rãs e cobriram a terra do Egito. Mostrou aí, ó, as rãs subiram de forma nojenta, espalharam o Egito, todas essas rãs, espalharam toda a terra do Egito. Então Deus mostrou aí, vocês têm uma deusa de cabeça de rã da fertilidade, olha o que eu faço. Terceira praga, os piolhos. Eita ferro, dá até coceira quando fala de piolho, hein? 8:17. Êxodo 8:17. Houve muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou todo o pó da terra. Eu fico imaginando uma alusão aí, né? Todo o pó da terra, porque eu fico imaginando que o chão, né, devia ficar aqueles pontinhos pretos, né? Não necessariamente todo o pó, mas todos os que eles olharam ali eram os pontinhos de piolho, né? E tornou-se piolho por toda a terra do Egito. Gebe, deus da terra, no Egito, tá? Gebe era o deus da terra. O pó da terra se transformou em praga, mostrando que a criação não obedece aos deuses egípcios. A criação é do Deus de Israel. Você pode dar um glória a Deus mais forte aí? O pó da terra se transformou porque Deus o ordenou. Então esquece esse negócio de que o Deus egípcio aí é mais forte do que o meu Deus. O Deus de Israel é o Deus criador. Quarta, as moscas, né? O Atrite, a deusa protetora contra os insetos. Os egípcios eram politeístas, então eles tinham muitos deuses. Mesmo as divindades egípcias não podiam controlar aquilo que Deus de Israel estava mandando. As pestes dos animais, né, o gado aí, a força motora do Egito, né, controle agrícola, o arado, né, o Deus representado por bois e vacas, Apis e Hathor. Deus foi lá e Apis e Hathor, representado por bois e vacas. Deus matou todo o gado, está lá em Êxodo 9:6. Mas ficou o gado do povo de Israel. Nenhum gado, rebanho dos israelitas. Está aí atrás? Vamos lá, gente. Vocês estão muito quietos, pelo amor de Deus. Então, eu queria que vocês falassem. Eis que o rebanho de Israel, no dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios morreu, mas o rebanho dos israelitas. Por isso, em nome de Jesus, quando passar, você não vai ser afligido em nome de Jesus. Aleluia! As úlceras. 9:10. Tumores que arrebentavam em úlcera nos homens e nos animais. Liberta meu povo, Faraó. Era, aí só para contextualizar, a Esquemete, deusa da saúde, e Ísis, deusa da cura. Então, Deus mostrando aí, essas deusas aí, mete o pé, eu sou o Deus de Israel. Sétima praga, saraivada com fogo. Saraiva, Saraiva é chuva de granizo, tá? Granizo. Porque granito é a pedra. Chuva de granizo junto com fogo. Então, vinham trovões, versículo 9:23. (9, 23). Chuva de pedras, né? Como fogo desceu sobre a terra e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, né?
em algumas traduções está saraíva ou granizo. O céu poderia proteger, mas se voltou contra eles. Nut era a deusa do céu, de acordo com os egípcios. E Deus mostrando, aí, o céu que vocês estão achando que é da deusa, eu faço cair fogo, faço cair trovão, faço cair relâmpagos e faço cair pedras, né? Pedras de gelo, que é o granizo. Oitava praga, estou acabando, 10, 14. Eita, meu Deus, só de falar eu já ouço o barulho. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o seu território e eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Então eram muitos numerosos. 7, Deus da colheita no Egito. A agricultura, como vocês podem ver ainda há pouco, o Nilo, né, e a crescente fértil, por causa das colheitas, a agricultura era algo muito valorizado no Egito. E quando veio esses gafanhotos, era Deus mostrando, aí, ó, a colheita de vocês, o plantio de vocês, ó, o gafanhoto comendo tudo aí, eu consigo ir além do que esses deuses de vocês podem ser. Beleza? Nona praga, na minha opinião, é a praga que mais ofendeu a cultura egípcia, tá? Que foram as trevas. Aí, por quê? Porque, como acho que a maioria que conhece, o deus mais conhecido do Egito era Ra. Ra era o deus Sol. E o que Deus fez com ele, gente? 10, 22. Estendeu, pois, Moisés as mãos para o céu, houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. 3 dias mostraram que só o Deus de Israel é que poderia enviar a luz. Por isso, Ra, que era o Deus Sol, o faraó, que era o Deus encarnado ali, foram envergonhados diante do Deus de Israel. E a 10ª praga, que foi a decisiva aí, foi a morte de todos os primogênitos. Êxodo 12, 29. O próprio faraó, considerado o filho de Ra, o Deus vivo, o Egito foi destruído. Os primogênitos, inclusive, não só dos homens, mas dos animais, todos os primogênitos morreram. E, finalmente, o povo de Israel foi liberto. Assim como Deus ajudou Davi lutando contra Golias. Assim como Deus ajudou o povo de Israel a passar daqui para frente um pouquinho pelas águas com os pés sem se molhar. Deus de Israel libertou aquele povo e fez algo maravilhoso, que era demonstrar que nem os deuses de vocês conseguem ir contra a mim, porque eu sou Deus e eu vou conseguir libertar meu povo. Quem era o Deus de Israel? Lembra que eu falei no início? O faraó vai debochar. Quem é esse Deus? O faraó vai falar, quem é esse cara aí que você está falando? Eu não conheço, não está no nosso panteão. E, de repente, Deus mostra que esse Deus está acima de todos os deuses. E o Deus mostra que esse Deus continua mostrando a sua grandeza hoje para nós em 2025. E o Deus que vocês estão olhando aí, os deuses modernos, aquilo que tenta atrapalhar a igreja de florescer, aquilo que tenta envergonhar a igreja, aquilo que tenta tirar o foco da igreja do Senhor, o nosso Deus está acima, não apenas dos deuses antigos do Egito, mas também dos deuses modernos, das coisas que vêm tentar tirar o nosso foco e mostrar que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Poder, riqueza, fama, influência, tempo. Quantas vezes muitos não dão mais valor para isso do que para o próprio Deus? E Deus está demonstrando, esquece tudo isso aí, deixa isso para trás, porque sou eu o Deus que vou te libertar e vou trazer você para algo impossível, inimaginável, algo que você não vai nem imaginar que vai acontecer. Por isso, versículo
31, 12, 31. Êxodo 12, 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, está com letra maiúscula aí, é o Deus verdadeiro, amém? Como tendes dito. Aquele Faraó que nem conhecia o Deus de Israel, agora ele fala: vai, serve esse Deus aí. Eu posso entender isso como um reconhecimento de que o Deus de Israel estava acima dos deuses do Egito. Por isso eu quero te convidar hoje, nessa manhã, levantai-vos. Por isso eu quero te chamar, levanta, sai do meio da onde você estiver, sai do meio da podridão, sai do meio, levanta, faz algo que é inimaginável para você, como Moisés sair do povo dele para cultuar um outro Deus. Talvez muitos não façam isso, mas ele levanta, vai contra esse Deus, porque Deus o enviou, e Deus tem te levantado nessa manhã em nome de Jesus.